Bom dia a todos. Meu nome é Maria Imaculada Cardoso Sampaio. Bom dia aos psicólogos, bom dia aos bibliotecários, bom dia aos estudantes, pesquisadores, professores de psicologia. Bom dia a todos que têm na psicologia o seu fazer diário. O nosso debate, ele se insere nas comemorações dos 10 anos da Biblioteca Virtual de Psicologia. A Biblioteca Virtual de Psicologia, enquanto espaço integrador das fontes de informação e do conhecimento psicológico gerado no Brasil e agora ampliado para os países da América Latina. Além de estar inserido na comemoração dos 10 anos da Biblioteca Virtual de Psicologia, esse debate, ele marca a atividade sistêmica do Dia Nacional da Biblioteca Virtual de Psicologia. O Dia Nacional da Biblioteca Virtual de Psicologia surgiu no ano de 2008 como um motivo, como uma forma de se falar de psicologia da Biblioteca Virtual de Psicologia na Semana do Psicólogo. Então, hoje, não só nós estamos aqui falando de biblioteca virtual, como as bibliotecas da rede, os cursos de psicologia estão promovendo atividades para promover o uso da Biblioteca Virtual de Psicologia. Então, hoje nós estamos com mais de 160 cursos de psicologia, mais de 160 bibliotecas, desenvolvendo atividades para capacitar no uso da biblioteca virtual, entregar folhetos, mostrar a biblioteca virtual, promover palestras para o uso da biblioteca virtual. E o formato desse debate foi decidido por nós, da Coordenação Técnico-Científica, para que viessem conversar com os psicólogos, professores de psicologia e estudantes, as pessoas que usam a Biblioteca Virtual de Psicologia efetivamente. Aquelas pessoas que fazem uso da Biblioteca Virtual enquanto fonte de informação no apoio ao seu ensino, à pesquisa, à formação dos psicólogos no Brasil. Então, como que nós vamos caminhar com esse debate? Então, eu estou fazendo a abertura, em seguida a Ana Bock está na coordenação comigo. A Ana Bock é a secretária executiva da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia. E a Ana Bock, enquanto coordenadora da ULAPSE e ativa no processo de construção da Biblioteca Virtual, a Ana Bock estava na presidência do Conselho Federal de Psicologia quando o projeto Biblioteca Virtual foi iniciado. E a Ana Bock continua uma batalhadora da Biblioteca Virtual até hoje. Então, a Ana vai falar um pouco disso. E aí, depois, o professor Rodolfo, também doutorando da Universidade de São Francisco, vai falar da Biblioteca Virtual de Psicologia enquanto fonte de informação no apoio ao professor e ao pesquisador, aquele que está fazendo sua pós-graduação em psicologia. E aí, na sequência, a Sara vai falar do lugar de um bibliotecário que trabalha com um Conselho Regional de Psicologia. A Sara coordena uma estação Biblioteca Virtual no Conselho Regional de Psicologia da Bahia, o CRP3, e ela vai falar, então, como a Biblioteca Virtual apoia o psicólogo enquanto fonte de informação. E, finalizando, o Rodrigo Rodrigues vai falar do lugar de um estudante de graduação na área de psicologia. O Rodrigo é estudante da Universidade Federal de São Paulo. E o Rodrigo vai falar, então, como a Biblioteca Virtual de Psicologia apoia o seu estudo e o estudo dos psicólogos brasileiros na formação. Bom, depois nós temos um e-mail para receber perguntas, então é importante que vocês nos encaminhem perguntas. É o momento de vocês se colocarem, então, perguntarem, darem sugestões. A Biblioteca Virtual poderia promover mais isso, poderia ter mais isso. Ou então, por que a Biblioteca Virtual trata esse tema dessa maneira? Então, esse é o momento do público se posicionar, das pessoas se posicionarem. E nós, então, fazemos as respostas e a mesa faz a resposta. Né? Então, terminada a nossa organização, o nosso contrato de trabalho, eu passo a palavra para a Ana Bock,
para fazer então a sua fala. Bom dia psicólogas, bom dia bibliotecários, bom dia estudantes, pesquisadores, professores no campo da psicologia e usuários em geral da biblioteca virtual. É uma satisfação muito grande estar aqui comemorando essa existência desta biblioteca. É um tempo ininterrupto de trabalho, é um tempo incansável, é um tempo de muita gente se envolvendo, muitas universidades, muitas bibliotecas, muitas pessoas que se envolvem com o crescimento e desenvolvimento dessa biblioteca. Talvez depois valha a pena voltar aí a palavra rapidamente para a Imaculada, para que ela possa nos contar quem é que hoje coordena junto com ela, né, a biblioteca, quem é responsável pela biblioteca no Brasil. Acho que vale a pena darmos essa informação. Em nome da ULAPSE, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, quero cumprimentar a todos, abraçar a todos e dizer da importância que a BVS tem para a ULAPSE. A BVS é uma das prioridades, uma das estratégias mais importantes da ação da ULAPSE no continente latino-americano. Por quê? O que pretende a ULAPSE e como se encaixa nisso a importância da BVS? Nós entendemos que a psicologia na América Latina se manteve e se mantém ainda com uma alma extremamente colonizada. Nós ainda não nos tornamos protagonistas da nossa psicologia. Nós ainda somos, na maior parte das vezes, reprodutores de uma psicologia produzida em outros continentes. Não há nenhum problema em utilizar conhecimentos produzidos em outros continentes quando nós sabemos digerir esse conhecimento, traduzir esse conhecimento, criticar naquilo que ele não nos serve, porque não fala de nosso povo, utilizar os recursos que podem ser úteis e necessários para o desenvolvimento da psicologia. Nós ainda não fazemos isso com maturidade, nós ainda não fazemos isso com facilidade. Então nós podemos dizer que temos uma alma ainda muito colonizada no campo da psicologia, e lógico que essa colonização é feita basicamente pelos conhecimentos produzidos na Europa, produzidos nos Estados Unidos, né? E há uma necessidade cada vez maior de que os conhecimentos que são produzidos nesses países possam efetivamente dialogar com os conhecimentos e as necessidades que são produzidas nos nossos países da América Latina, no nosso continente latino-americano. Para isso é preciso pensar em organizar o conhecimento produzido, em fazer circular o conhecimento produzido, em tirar do isolamento os psicólogos, os pesquisadores, os estudantes, do isolamento que muitas vezes dentro do próprio continente nós nos encontramos. Então, isto significa criar instrumentos que façam circular, né? Que tornem viável, fácil, possível o conhecimento se tornar acessível, ser acionado por quem estiver estudando qualquer temática. E aí, não preciso dizer, né, acho que da forma como descrevi as necessidades e a política, fica claro por que a BVS se torna uma prioridade, se torna um tema fundamental, uma estratégia importante para a ULAPSE, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia. Hoje, nós temos a BVS Brasil absolutamente consolidada, com certificação, que tem sido a base do desenvolvimento das outras BVS. A gente tem a BVS em fase de certificação na Colômbia e na Argentina, a certificação pela BIREME, pela própria coordenação da BVS. A gente tem em fase de construção no Uruguai, no Peru, no Paraguai, no México. E de certa forma, como gosta de dizer a Maria Imaculada, nós temos representação da produção de todos os países da América Latina na BVS. Então, pode não existir ainda, está certificada, construída a BVS num determinado país, mas há dentro da BVS produção organizada, circulando
de todos os países da América Latina. Nós temos 12 países que têm suas revistas publicadas no PEPSIC. A gente tem registros de teses em uma base comum de todos os países. A gente tem textos de livros, são textos completos, né, de vários países, principalmente os livros de Cuba, né, que às vezes tem uma dificuldade um pouco maior de divulgação, de circulação. A BVS cobre esta fragilidade e possibilita a circulação de uma produção importante que é feita em Cuba. Então, é isso. Os países da América Latina estão, de alguma forma, na BVS. Por isso, a BVS se torna efetivamente uma BVS da América Latina para a América Latina. Então, é com muita satisfação que eu acompanho aqui esses professores, estudantes, bibliotecários, para que a gente possa comemorar, junto com todos vocês que aí estão nos acompanhando, essa data de 10 anos da BVS. Obrigada a todos que vieram, aceitando o nosso convite para esse evento. Obrigada, Maria Imaculada, por aceitar coordenar aqui a nossa atividade. Obrigada, Ana. Um agradecimento especial ao Conselho Federal de Psicologia, que está promovendo esse debate com toda a estrutura e que ajudou muito na organização. Então, o agradecimento também. Na coordenação técnica da Biblioteca Virtual, bem lembrado pela Ana, então, estou eu, enquanto bibliotecária, enquanto coordenadora técnica, e nós temos um coletivo com 3 psicólogos, com 3 pessoas que são de origem na psicologia. Então, nós temos, representando o Conselho Federal, nós temos Ana Paula Noronho, representando ao LAPSE, a Roberta Aze, e representando o Fórum das Entidades da Psicologia Brasileira, o Fabian Rueda. Então, essas 4 pessoas se reúnem para fazer o planejamento, o acompanhamento, a avaliação e na tomada de decisão em relação à Biblioteca Virtual de Psicologia, tanto do Brasil quanto a Biblioteca Virtual Mãe, que vai abraçar todas, né? Porque a nossa ideia é que nós tenhamos uma biblioteca virtual mãe, e nessa biblioteca virtual vai estar Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, México, enfim, todas as bibliotecas virtuais nacionais reunidas numa única fonte de informação. A ideia é que a gente tenha um Google do conhecimento psicológico da América Latina, né? Fazendo aí um paralelo com o Google. Então, essa é a ideia. Bom, agora então eu passo a palavra para o professor Rodolfo, que vai se posicionar enquanto um pesquisador, enquanto um professor de psicologia. Obrigado, professora Maria Imaculada, todos os colegas da mesa. Deixar aqui também o meu bom dia a todos os psicólogos, colegas que estão assistindo a gente nesse momento. Falo aqui primeiramente como psicólogo e depois como professor e como pesquisador, né? Acho que é isso que nos une de alguma forma e tem essa peculiaridade. Agradecer, então, na verdade, esse convite para participar, essa responsabilidade muito grande que é falar em nome dos professores de psicologia do Brasil, de alguma forma, né, representando essa classe e representando também os doutorandos, né, os futuros doutores aí que vão estar ajudando, colaborando com a construção do conhecimento. Isso é uma responsabilidade muito grande porque são milhares, não tenho ideia do número, mas são muitos ao longo aí por todo o Brasil. Especialmente deixar aqui o meu abraço para os meus alunos lá da Universidade de São Francisco, que se não estiverem assistindo agora, certamente assistirão depois, e aos colegas lá da universidade também. Eu vou iniciar minha fala contando um pouco de uma experiência em sala de aula que eu tive no semestre passado, como professor, de uma disciplina chamada Avaliação Psicológica Aplicada, né? A minha área de pesquisa, a minha área de atuação é na avaliação psicológica, e essa é uma disciplina oferecida aos alunos de psicologia do 6º semestre, né? E um dos momentos de avaliação era que esses alunos fizessem um seminário a respeito da avaliação psicológica dentro de um determinado contexto de atuação do psicólogo, enfim. E dentro disso, eu solicitava que eles fizessem críticas a respeito da Constituição, da prática do profissional nessa área, ou, enfim, de tudo que envolvesse esse trabalho. E uma crítica recorrente, né, dentro de todos os grupos que apresentaram ali, era
de alguma forma, a crítica ia no sentido de que é muito difícil encontrar material a respeito, né? E, de alguma forma, a crítica ia direcionada à biblioteca da universidade, com falas assim, mas os livros que tem aqui são muito antigos, ou são desatualizados e tal. Que não necessariamente era verdade, né? E não necessariamente representasse o que estava acontecendo ali, mas, enfim, era uma crítica que os alunos traziam. A partir disso, eu fiz uma discussão com eles em sala de aula, no sentido de que, inevitavelmente, qualquer livro, qualquer publicação em papel, né? A gente está falando da biblioteca virtual, então vamos... publicação real, né, assim, em papel, concreto ali, inevitavelmente, quando sai da gráfica, já é um material desatualizado, né? Por conta de todo o processo de produção, enfim, a demora que leva a isso, inevitavelmente, quando esse papel chega à biblioteca, chega às livrarias, às prateleiras, esse já é um material desatualizado. Certamente já tem conhecimento novo a respeito daquele assunto, que não está englobado ali naquela obra, né? Ou seja, não que isso não aconteça, por exemplo, com os artigos científicos, mas quando a gente tem, por exemplo, a velocidade da internet é algo que propicia que esse material ele pode estar desatualizado, mas que a gente consegue rapidamente recuperar um material que já atualize aquilo e que vá contando a história, né? É um material estático, mas que ele tem a dinâmica da produção, né? Que possibilita essa atualização mais constante. Isso me levou a uma constatação, enquanto da minha história de estudante, inclusive, como docente, de como, muitas vezes, nós, docentes, não estimulamos os alunos a consumirem ciência, a consumirem estudos científicos, consumirem artigos, consumirem no sentido de lerem, terem acesso a esse conhecimento, né? E, muitas vezes, muitos cursos e muitas disciplinas, às vezes, são baseadas exclusivamente em livros. Que, vejam, não há problema nenhum nisso, obviamente, né? Que bom, os conhecimentos estão aí e a gente tem a questão aqui, não estou colocando em dúvida a qualidade disso ou não. Mas o que eu estou colocando em questão é o quanto que esse material impresso, o quanto que seria dispendioso, o quanto seria complicado de fazer uma atualização constante disso e como que, bom, e tudo bem, e aí o que já está lá, né? O que faz com aquilo, e é claro que tem a história e conta para a gente entender tudo isso, mas, enfim, como que a gente vai fazer isso? Além disso, os livros físicos, eles acabam sendo um tanto permissivos quanto ao seu conteúdo, me permitam usar essa palavra, né? Permissivos no sentido de que nem sempre você tem critérios de publicação de um livro, nem sempre você tem um critério de avaliação, como, por exemplo, acontecem nas revistas científicas que estão lá indexadas na BVSPSI, né? A gente sabe que para um artigo chegar a ser publicado numa revista, ele passa por um processo longo e muito criterioso de avaliação por pares, por colegas, né? Avaliação cega daquilo, por parte do conselho editorial da revista, que para chegar até lá, aquilo no mínimo foi muito discutido. Obviamente que não dá para dizer que tudo que é publicado é ótimo, é bom conteúdo, enfim, mas certamente passou por um longo processo de reflexão, o que não necessariamente acontece lá com os livros e tudo mais. Entretanto, os livros acabam, quando estou me referindo aos livros, fazendo essa referência a bibliotecas reais, né? Reais no sentido da concretude da coisa, isso, né? Só para a gente ter essa ideia de que os livros abrem, na verdade, uma dimensão de uma certa flexibilidade na linguagem que pode ser usada, de que pode ser mais acessível a alunos de graduação, a estudantes, especialmente início de curso, que muitas vezes os termos técnicos lá do artigo, da publicação científica, não são tão palatáveis, não são tão acessíveis, né? Mas que também, por outro lado, tem a inacessibilidade de que ainda temos materiais muito caros. Para comprar um livro é algo que é muito caro, para o aluno ter o contato com isso, enfim. Dentro dessa discussão, dentro dessa ideia que eu estou trazendo, na verdade, o que eu quero destacar da BVSPSI é a questão e a importância que tem em relação a velocidade com que os conteúdos podem ser acessados e atualizados, né? Além disso, é um acesso livre, né? Qualquer acesso à internet que se tenha em casa, que se tenha nas universidades, e hoje em dia isso é bastante comum, e, enfim, cada vez mais tem sido
o acesso fácil a isso, você consegue baixar ali documentos, textos completos, que você vai poder levar para casa, vai poder imprimir, vai poder ler ali no seu computador, e com uma atualidade de coisas que a gente vai conseguir certamente pegar coisas que foram publicadas e lançadas ontem no portal, né? E pensando nisso, me preparando aqui para essa conversa e tudo mais, eu fui pensando no meu processo de formação também, e que isso eu compartilho com o Rodrigo, que está aí no processo da formação também, mas certamente ele vai se identificar com isso. Quando eu comecei lá meu curso de psicologia, a BVS Psi já tinha 3 anos de idade, né? Já tinha uma caminhada, então eu estava engatinhando a BVS, já tinha uma longa caminhada nisso. Meus colegas que se formaram comigo na mesma época, os colegas do Rodrigo que estão se formando, que vão estar aí agora na psicologia, já tem a internet como um ambiente óbvio de pesquisa, né? A primeira coisa que aparece, fala, bom, preciso fazer uma pesquisa, pesquisar um artigo. A primeira coisa que a gente vai é lá no Google, aí na BBS, enfim, e o Google tem, inclusive, esse poder de integrar as bases, né, e acaba sendo interessante. Então já é uma coisa óbvia. E cada vez mais as pessoas que tinham essa formação anterior, inevitavelmente têm se apoderado dessa possibilidade também da BVS e dos conteúdos online, né? Então, dentro disso, essa experiência que eu estou trazendo, eu falo tanto como docente, e nesse semestre especificamente que eu estou orientando TCCs, então eu estou orientando futuros pesquisadores ali também, e simultaneamente eu estou sendo orientado no meu processo de formação como pesquisador lá no doutorado, né? Então eu consigo ter, estou tendo um pouco da experiência dos dois lados da moeda, de ver, de poder conhecer, para inclusive poder sugerir para os alunos e passar. Na semana passada eu passei para os meus alunos do TCC, acho que na página inicial da BVS tem alguns temas já pré-definidos, né, que se clica ali, que já tem acesso aos artigos. Aquilo eu achei fantástico e passei isso para os alunos, eles adoraram e facilitou todo o processo ali. Então, dentro disso, dentro dessa ideia de professor e de doutorando, orientando também ali os meus alunos, o significado que eu atribuo à BVS Psi dentro do meu trabalho, dentro da minha prática, é como uma ferramenta de formação, né, minha, e que eu transmito para os alunos também. Acho que basicamente a BVS para mim é isso, é uma ferramenta de formação de novos profissionais e de atualização constante também. Além disso, acho que a professora Ana Bock já falou um pouco disso, mas eu vou me permitir explorar um pouquinho mais isso também. O importante papel social e político que a BVS Psi tem nessa disseminação do conhecimento, e que, como a professora Ana falou, se a psicologia da América Latina ainda não tem um protagonismo em relação aos conhecimentos produzidos em outros continentes, a gente pode dizer que, na América Latina, o Brasil exerce sim um papel de liderança, de pioneirismo e de protagonismo dentro da América Latina, na psicologia da América Latina, quando se encarrega de disponibilizar essas questões e de ter de fazer esse papel integrador, de alguma forma, da ciência, da psicologia na América Latina, né? Então, para finalizar, eu gostaria só de propor, até depois para o debate, enfim, são duas ideias que podemos pensar depois, conversar mais como tentar implementar isso ou não. Mas, como eu disse, a minha área de pesquisa, de docência, é dentro da avaliação psicológica. E esse ano é muito especial para a gente que trabalha com avaliação, porque é o ano temático da avaliação psicológica, instituído pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí, então, na verdade, eu vou propor um desafio prático para a BVS, dentro desse contexto, né? Se vocês, pessoal que está assistindo, procurarem lá dentro do site do Conselho Federal, tem um blog que manda para o ano temático, e que é possível baixar lá um documento em PDF, que são os textos geradores das discussões, né? Entre as preocupações que esses textos trazem, uma preocupação muito veemente é em relação à atualização das pesquisas com os testes psicológicos, né?
Existe lá uma resolução que diz que a cada 15 anos os estudos de padronização devem ser refeitos e a cada 20 anos os estudos de validade devem ser refeitos, mas aí eu penso, e dentro desse período? Né? Os testes vão ficar inertes, assim, os autores vão ficar, então tá, então publiquei e acaba o teste. Né? Tudo bem, depois de 15 anos eu vou pensar nisso de novo. Num período de BVS Psi, de conectividade, de interatividade, é tempo demais 15 anos. Né? Um mês é tempo demais, se a gente for ver. Então, a sugestão é que, a exemplo dessa página inicial, onde se tem lá esses temas agrupados, de repente se criar um ambiente ali também que se possa agrupar as pesquisas que estão sendo realizadas novas com os testes psicológicos que estão aprovados lá na lista do SATEPSI. Né? Então, falou, bom, então eu preciso fazer uma avaliação de inteligência, por algum motivo, dentro da minha prática profissional, vou lá, vejo testes de inteligência, vejo que pesquisa que tem sido feita ou que não tem sido feita, qual instrumento tem sido pesquisado, tem sido publicado mais coisa a respeito disso. Isso vai poder fazer com que, dentro de um dos textos que o professor Cláudio Rutz sugere, né, dentro desses textos geradores, é que periodicamente sejam veiculados aí adendos ou publicações desses manuais. Então, por que não usar esse ambiente da BVS, que já está integrando toda a psicologia brasileira da América Latina, para não se ter essa ferramenta, também essa possibilidade de pesquisa e de atualização. Né? Pensando nesse conceito de ferramenta de formação que a BVS tem, ao meu ver, isso seria um grande avanço e uma grande contribuição no sentido da formação continuada de profissionais, inclusive, que fazem uso desses instrumentos, entrando nesse bojo do ano da avaliação psicológica que a gente está vivendo com muito orgulho nesse ano de 2011. Essa, então, é a minha contribuição para essa questão, deixando aí esse desafio, enfim, essa questão que eu já me coloco à disposição para ajudar a pensar, inclusive, em como fazer. E agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite por parte da professora Maria Imaculada, da coordenação da BVS, do Conselho Federal, para estar aqui comemorando, né, essa data tão importante de conquista da psicologia brasileira. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rodolfo. Antecipando talvez um pouco o debate, mas para não perder a oportunidade de falar sobre isso, os temas, né, os temas em psicologia que nós começamos a publicar. Na versão anterior da biblioteca virtual, nós tínhamos os temas e eles eram consultados. O que são esses temas? A partir das demandas que vêm para a equipe das bibliotecas, da rede de bibliotecas, nós então fizemos estratégias de busca, porque fazer estratégia de busca não é coisa tão simples. Não. Tem que conhecer operadores booleanos, tem que conhecer o uso do AND, do OR. Então, nós já preparamos as estratégias de busca. O Marcos, que é o bibliotecário que está cuidando disso, está nos assistindo agora, preparou, então, as estratégias. Então, quando você clica num tema, por exemplo, abuso sexual, você vai buscar em todas as fontes de informação da biblioteca virtual e com as estratégias de busca já feitas. Né? Então, você recupera os textos de uma forma rápida e sem muita prática no uso da biblioteca virtual. Né? Porque a biblioteca virtual não é tão simples de ser utilizada e com esses temas realmente é um facilitador. Então, para quem nos ouve, para quem participa hoje, se vocês encaminham e-mail sugerindo temas, nós podemos incluir os temas ali. O que nós queremos é ter ali a representação dos temas de forma a que a psicologia tenha seu trabalho de busca facilitada, sua pesquisa facilitada. Então, os temas estão em crescimento, os temas estão em formação. Em relação à sugestão da fonte de informação sobre avaliação psicológica, a equipe da BVS está nos assistindo, está lá em São Paulo, atenta, né, a tudo isso. Eu tenho certeza que nesse momento já navegaram no site do POL, já viram do que o professor Rodolfo está falando e já devem estar pensando em como nós vamos criar uma proposta de uma página para reunir esses textos, reunir esse conhecimento. E nessa situação, a participação dos professores, da comunidade, é muito importante. A biblioteca virtual ela existe para atender a necessidade de informação do psicólogo brasileiro. Porém, se essa necessidade não nos é informada, nós temos dificuldade de detectar.
né? Embora nós tenhamos aí um projeto para pôr um canal para que o profissional psicólogo possa se manifestar. Mas, de qualquer forma, essas demandas vêm em bom tempo e eu tenho certeza que a equipe agora já está aí rastreando e pensando numa forma de fazer. Certo, então agora vamos continuando. Nós abrimos então a palavra agora para o Rodrigo. O Rodrigo vai falar do lugar do estudante de psicologia. Como é que o estudante pode se beneficiar da biblioteca virtual? Ok, bom dia meus colegas que devem estar também assistindo. Bom dia professores, profissionais, bibliotecários. Eu sou o Rodrigo, como a professora Maria Imaculada já destacou. Eu sou estudante de psicologia da USP desde 2008. Tá? E particularmente minha experiência com a USP começa um pouco antes, em 2004, quando eu fazia física. E foi bem interessante a experiência lá, de estar passeando por dentro de uma biblioteca especificamente de física e me ambientando naquilo. Na ocasião em que eu troquei para psicologia, e a importância também de contar isso é para, através dessa experiência, a gente poder pensar o papel que o BVSPC tem na minha vida, pelo menos, né? Foi entrar na biblioteca da psicologia e ter a mesma familiaridade que eu tinha quando estava na biblioteca da física, caminhando, e de repente eu fui surpreendido com a notícia de que não há muitas bibliotecas especificamente de psicologia no Brasil. Inclusive, conversando com a Sara, ela comentou de alguns alunos que vão para São Paulo porque tem a biblioteca lá e ficam 2, 3 dias pesquisando, porque o conhecimento está concentrado ali, sabe? E nessa medida, quando eu me deparo com a base de dados da BVSPC, eu sinto o mesmo conforto, sabe? O conforto de estar dentro de um espaço em que o conhecimento está concentrado, que o conhecimento está ali disponível facilmente. E há uma outra biblioteca dentro da USP, chamada Florestan Fernandes, que é da Faculdade de Letras, e que é uma biblioteca muito vasta, e que eu fui poucas vezes. E quando eu parei para pensar nesse debate, eu comecei a pensar, por que eu fui poucas vezes numa biblioteca que supostamente é maior do que a de psicologia? É porque o conhecimento concentrado em psicologia me ajudou muito no curso, me ajudou em relação à bibliografia para as linhas de pesquisa que eu pude participar com alguns professores, com a professora Henriette Morato, Gerson Tomanari, pôde me ajudar na busca de bibliografia complementar para algumas disciplinas, como, por exemplo, Psicologia da Morte, em que a gente precisava fazer um trabalho de fim de curso, e eu pude, através da pesquisa no BFSPC, resgatar um pouco do que estava sendo dito. Okay? A Maria Imaculada citou sobre o Google, né? E gostaria de destacar isso também, de que uma possibilidade, talvez mediante essa não familiaridade com a busca em base de dados, nós poderíamos, de repente, pensar uma ferramenta de busca simplificada. Só que uma busca simplificada tem um problema, que é qual? É muito ampla a pesquisa. Só que a gente também pode pensar que os mesmos amigos meus, como o professor Rodolfo destacou, já estão ambientados com o Google, e a gente pode usar dessa tecnologia para conhecendo os nossos usuários, eu como usuário, os demais aqui como usuários, também usar isso. Seria uma busca simplificada, porque para busca avançada, para além dos temas de psicologia que já estão destacados, nós encontramos uma iniciativa bem interessante lá na biblioteca da psicologia da USP, que foi ministrar um treinamento sobre acesso técnico, acesso a informações técnicas em psicologia, em que nós aprendemos a mexer em bases de dados, compreender esses operadores booleanos, e fica também aí talvez uma possibilidade da gente pensar uma versão desse treinamento online. Online, não necessariamente ao vivo, né? Em vez de termos apenas um manual já explica bastante coisa, mas a possibilidade de alguém estar exemplificando, mostrando dentro do ambiente BVSPC como que funciona, e os alunos, professores, profissionais que forem utilizar, poder tomar como referência esse vídeo, efetivamente, como a busca tem sido realizada. Ok? E essa busca, apesar de ampla, ela pode lançar a mão das estatísticas da própria BVSPC, porque depois de 10 anos tem muito material lá. Muito material em como usar uma base de dados. A gente poderia, de repente, pensar como usar isso para converter numa
ferramenta com uma busca simples e uma busca avançada, como a gente já tem, uma busca por temas. A ideia é sempre usar esse dinamismo que a internet nos proporciona para poder disponibilizar mais ferramentas, tornar um pouco mais imediato, apesar de não buscar com isso só produção, mas tornar um pouco mais imediata a possibilidade de atualização, de pesquisa e mais dinâmico também. Tá? Com isso, eu gostaria de deixar essa experiência para a gente pensar, não com a pretensão de representar todos os meus amigos, mas em alguma medida a gente poder pensar, a partir dessa experiência, algumas formas de organizar e aperfeiçoar o BVS-PC, ver novas formas de atuação através dele. Gostaria de agradecer à mesa pelo convite, ao CFP por estar organizando, sediando, a Angélica, a professora Maria Imaculada, tá? E parabenizar por todo esse tempo que o projeto tem sido desenvolvido, a infraestrutura que tem sido desenvolvida, que tem sido bastante sólida. Tá? E fica aqui a minha fala. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, antes de passar a palavra para a Sara, nós pedimos aqui licença para a Sara, para ela ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que ela está ansiosa por falar. Ela gosta muito de falar de biblioteca virtual, mas nós vamos pedir a Sara para ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos fazer uma coisa. E depois eu já quero dar 2 esclarecimentos para o Rodrigo também na sequência. Foi encaminhada uma pergunta de como acessamos a BVS, como consultamos. A Betina Coral, que encaminhou essa pergunta. E também já quero fazer um chamado, que nós estamos com 900 pontos conectados, né? Então, nós estamos aí numa grande rede, numa rede muito forte, né? E aí seria bom a gente saber de onde essas pessoas estão vindo, para que elas se identifiquem, né? E para que a gente nos aproxime um pouco mais, sabendo de onde essas pessoas vêm. Bom, então, considerando essa grande rede, considerando essa pergunta e considerando também que é importante conhecer a biblioteca virtual, a nossa equipe técnica vai pôr a tela da biblioteca virtual na imagem, né? Então, vai pôr a tela da biblioteca virtual e a pergunta é como consultamos a biblioteca virtual, né? Então, assim que a tela aparecer, vocês vão verificar que são muitas informações, muitas fontes de informação, mas, em princípio, nós temos uma caixa de busca que fica logo abaixo da imagem principal da biblioteca virtual, onde ali são digitadas palavras ou conjunto de palavras interligadas por operadores booleanos, de onde que vai nos dar o resultado da busca nas fontes de informação. E que fontes de informação são essas? Nós temos a reunião, né? Nós temos a reunião das revistas de psicologia numa única fonte de informação que indexa os artigos científicos desde 1949 até atualmente. Para que esse trabalho seja feito, a rede de bibliotecas de psicologia, que atualmente tem mais de 170 bibliotecas, trabalham de forma descentralizada na alimentação dessa fonte de informação. Hoje, lá em São Paulo, nós estamos tendo um treinamento, uma capacitação para que os bibliotecários façam a manutenção das fontes de informação. Então, uma equipe muito grande trabalha para manter essa fonte de informação atualizada. Nós temos aí em destaque o portal de revistas de psicologia. Esse portal atualmente reúne mais de 120 títulos de revistas de 12 países da América Latina. Então, são revistas em texto completo, são artigos em texto completo do México, do Chile, do Peru, da Argentina, da República Dominicana, da Guatemala, de Cuba, de vários países da América Latina. Todos aqueles que a gente conseguiu alcançar com a ajuda da ULAPSE, que nós conseguimos alcançar e captar revistas para publicar. Então, aí está a imagem da biblioteca virtual, né, com o diálogo, o nosso diálogo ao centro. Quer falar? O endereço da biblioteca virtual é www.bvs, né, de Biblioteca Virtual em Saúde, pc.org.br. Aí os temas, né, que o professor Rodolfo falou. Então, quando você clica aí num tema, por trás desse tema tem uma estratégia de busca já preparada.
Então, você vai consultar em todas as fontes de informação da biblioteca virtual e outras que nós trouxemos de fora, né? Por exemplo, nós reunimos aí a base de dados Lilacs, que ela tem muito material de interesse para o psicólogo. Só nós, da psicologia, indexamos aí mais de 140 revistas. Então, é uma base de dados importante. Nós aí juntamos na metabusca da biblioteca virtual. Então, eles já estão navegando pelos resultados. Quando esse texto completo está disponível numa fonte de informação segura, é apontado o link. Então, você tem acesso, por exemplo, à informação de uma tese e ao PDF da tese. Você tem acesso ao artigo, às informações, né? Nós chamamos isso de metadados. Aos metadados dos artigos científicos com link para o texto completo. Isso é um facilitador. Né? Então, nós temos aí o uso da biblioteca virtual. Não é fácil, né? Como o Rodrigo disse, não é fácil. Para isso que nós criamos o Dia Nacional também. Então, hoje, as bibliotecas estão promovendo capacitação para os seus alunos, para os seus professores, de como usar a biblioteca virtual. Como fazer esse uso mais fácil. A questão de ter a biblioteca virtual numa ferramenta fácil como o Google. Para nós não é muito fácil isso, aliás, não é nada fácil. Nós usamos uma plataforma desenvolvida pela BIREM. A BIREM é Centro Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde, um organismo que trabalha junto com a Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, com o Ministério da Saúde do Brasil, para desenvolver plataformas para a gestão da informação. Então, é um software que, por trás, é um software desenvolvido pela Unesco, em acesso livre, ou seja, não há custo para usar esse software, essa plataforma, só que ela tem as suas especificidades. Ela tem os seus detalhes que a deixam um pouco mais difícil de usar do que o Google. Por outro lado, você tem mais de 1000 bibliotecas virtuais desenvolvidas em várias áreas da ciência, tanto no Brasil como na América Latina e, atualmente, na Espanha e Portugal e África do Sul. Então, com isso, nós estamos fazendo com que as pessoas, ao aprender a usar a biblioteca virtual de saúde da BIREM, aprendam a usar a psicologia também. Então, isso fica mais fácil. Em relação ao Google, né? O Google busca em muitas fontes de informação da biblioteca virtual. Então, a ideia é que a gente amplie e faça com que o Google entre nos nossos registros cada vez mais. Então, agora eu vou interromper a minha fala, né? A Priscila está aqui pedindo. E eu vou passar a fala para a Sara, para que a Sara dê, então, o seu parecer. Bom dia, então. Bom dia a todos e todas. Eu passei agora como impaciente, né? Porque a Imaculada pediu por 2 vezes para eu ter mais paciência. Mas, em se tratando da Imaculada, eu não vou ficar chateada. Eu quero, então, começar cumprimentando aqui os colegas da mesa, a plateia, as pessoas que estão aqui nos assistindo e também o público que nos acompanha pela internet. E eu vou começar minha fala já puxando 2 ganchos da fala, um da fala da Imaculada e um da fala do Rodrigo, que foi também uma fala do professor Rodolfo em relação aos temas. Nós, do Conselho Regional de Biblioteconomia, de Psicologia Terceira Região, nós já sugerimos temas, inclusive nós temos lá, por exemplo, relações étnico-raciais com mais de 600 resultados. Foi um tema sugerido pelo Conselho de Psicologia da gente. E haverá inclusão de outros temas que nós também solicitamos, que são temas que a gente percebe que eles são importantes, que eles têm uma demanda muito grande, que são os relacionados a políticas públicas, assistência social, saúde pública e por aí vai. Em relação à sugestão do Rodrigo, do aluno da USP, que ele menciona que poderia ser feita uma apresentação online para que as pessoas pudessem aprender a manusear, aprender a mexer um pouquinho mais no BVSPC. Já existe um vídeo lá em Cantinho do Usuário, na página principal da BVSPC, existe um vídeo chamado, no espaço Cantinho do Usuário, o vídeo Como Usar a BVSPC. Foi a apresentação que a Imaculada fez, se não me engano, em 2008, foi justamente no Dia Nacional da BVSPC, em 2008, e ela mostra, então, um passo a passo de como usar a BVSPC. Então, estando na página inicial da Biblioteca Virtual em Psicologia, vocês podem clicar em Cantinho do Usuário e lá vai ter um vídeo como usar a BVSPC.
Lógico que eu não estou querendo com isso excluir a sugestão do nosso colega Rodrigo, não é isso, é apenas mais uma forma de acesso, tá bom? Bom, nesse segundo momento, então, eu quero agradecer o convite por estar aqui, o convite da Imaculada, do Conselho Federal de Psicologia, e realmente é uma satisfação para o Conselho Regional de Psicologia Terceira Região estar aqui representado hoje. Bom, eu venho aqui responder uma pergunta básica. Qual é a importância da biblioteca virtual em psicologia para os conselhos de psicologia? Qual é a importância da biblioteca virtual de psicologia para os psicólogos e psicólogas, né? Mas eu não vou responder essa pergunta agora. Eu vou falar algumas outras coisas para vocês, nossas ações, as nossas iniciativas, e com isso eu já vou estar respondendo a essa pergunta, que é a minha proposta aqui hoje. A BVS-Psi, para os que ainda não sabem, o coração dela funciona no Instituto de Psicologia da USP em São Paulo, no IPUSP. Mas nós temos pontos de acesso à BVS-Psi em alguns conselhos regionais de psicologia do país. É o que a gente chama de estação BVS-Psi. Atualmente nós temos 20 conselhos regionais de psicologia no país e temos 6 estações BVS-Psi. O Conselho Regional de Psicologia Terceira Região tem uma estação BVS-Psi. E o que é essa estação? É um ponto de acesso, é um marco simbólico da BVS-Psi nos conselhos de psicologia. É um espaço em que dispomos de computadores conectados à internet, no nosso caso são 3 computadores conectados à internet, e através da minha mediação, da mediação do profissional da biblioteconomia, as pessoas podem nos procurar para fazerem suas pesquisas, aprimorarem suas pesquisas, tirarem suas dúvidas. É um local, então, de atendimento. No nosso caso, é impossível dissociar a estação BVS-Psi de biblioteca. Esses 2 espaços, no nosso caso, funcionam no mesmo local. Nós temos uma biblioteca e uma estação BVS-Psi dividindo o local, sendo divididas no mesmo local. Quem entrar no site do Conselho vai perceber que a gente tem um espaço dedicado à biblioteca e estação BVS-Psi, e lá vai ter uma foto para que todos possam ver, então, do que eu estou falando, desse nosso espaço. Bom, o que nós estamos fazendo para divulgar a BVS-Psi? Como nós estamos facilitando que as pessoas tenham acesso à BVS-Psi? De várias formas. Eu vou citar as mais básicas e depois eu entro nas mais sofisticadas, digamos assim. A gente tem uma coisa básica no Conselho, que é um mural divulgando o nosso espaço. Como eu já mencionei, há no site um espaço dedicado à biblioteca do Conselho, à estação BVS-Psi. Nós participamos de muitos eventos e realizamos muitos eventos, como vocês poderão perceber no projeto, que eu vou detalhar alguns passos dele, alguns resultados dele mais à frente. Nós participamos também mensalmente da entrega de carteiras no Conselho. Todos os meses há, no mínimo, uma entrega de carteira, que é o momento em que o psicólogo e a psicóloga vão até o Conselho pegar seu registro, sua carteira para o exercício profissional. Nós aproveitamos, então, um espaço utilizado pela Comissão de Orientação e Fiscalização, a COF, que faz a entrega da carteira, e aproveitamos, então, para divulgar a esses novos profissionais a biblioteca virtual e a nossa biblioteca. Nós temos também um boletim eletrônico do Conselho, enviado semanalmente a todos os psicólogos e psicólogas cadastrados no nosso banco de dados. E, além disso, a gente está agora, a partir de setembro, com o boletim da biblioteca, que vai ser enviado uma vez por mês a todo o nosso banco de dados. Um outro cuidado que a gente tem mantido, já era um cuidado do Conselho, e isso está se acentuando após a minha chegada no Conselho, que é um estreitamento da nossa relação com os cursos de psicologia. Para quem ainda não sabe, muitos estudantes baianos estão me assistindo nesse momento. A gente tem 31 cursos de psicologia no estado da Bahia. Nós temos 13 na cidade de Salvador, 2 na região metropolitana, 1 em Camaçari e 1 em Lago de Freitas, e 15 no interior do estado. Então, nós temos 31 cursos de psicologia, e a gente tem procurado manter contato tanto com as coordenações quanto com as bibliotecas. No mínimo, eu já contactei uma vez cada uma das bibliotecas. Quando eu sei da existência de um novo curso, eu entro em contato com a instituição, entro em contato com esse profissional para me apresentar, para passar o material o trabalho que a gente faz, e também envio pelos correios e por e-mail os materiais que a gente dispõe para divulgação. É um cuidado que a gente vem tendo, porque nós nos sentimos multiplicadores da BVS-Psi e nós queremos formar novos multiplicadores da BVS-Psi,
que seriam, então, as coordenações de curso e, principalmente, as bibliotecas das instituições. Quais são os resultados que a gente vem alcançando? Eu falei para vocês que a gente tem 31 cursos e, ano passado, a biblioteca, juntamente com a Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Terceira Região, a gente teve a iniciativa de montar um projeto para visitar os cursos. O que tem o nome de conselho itinerante, mas foi um conselho itinerante mais sofisticado, porque ele não visou apenas, ou melhor, mais ampliado, porque ele não visou apenas a visita a psicólogos e psicólogas como era feito antes. Ele se estendeu para chegar até as faculdades. Então, nós conseguimos visitar 10 cidades do interior do estado da Bahia e também nós fomos a Aracaju, porque naquele momento o CRP03 ainda era Bahia e Sergipe, existia uma seção em Aracaju, então nós visitamos 10 cidades, incluindo Aracaju. Hoje, somente para explicar, o CRP03 é somente Bahia e o CRP19 é Sergipe, então, que congrega os psicólogos de Sergipe. Nós visitamos, então, nesse projeto, até o momento, 10 cidades. Nós realizamos encontro em 12 instituições de ensino superior, sejam faculdades ou universidades. Nós realizamos 7 encontros com a categoria de psicólogos e psicólogas. Nós percorremos 3.429 quilômetros. Então, foi um projeto grande. A gente ainda realiza, a gente está dando continuidade a isso. O Conselho Regional Terceira Região tem hoje 8 subsedes, nós já visitamos 5, então faltam 3. Nos nossos eventos, a gente teve a participação, nesses 19 eventos que a gente realizou, de 967 pessoas, uma média de 50 pessoas por evento. Então, é um número muito bom para os nossos eventos, a gente fica muito satisfeito, e o retorno que a gente está tendo é grande. De janeiro a dezembro do ano passado, nós realizamos 127 atendimentos na biblioteca. Nesses 127 atendimentos estão computados os nossos empréstimos, os nossos atendimentos presenciais por telefone e por e-mail. Apenas de janeiro a julho desse ano, a gente já tem um resultado de 148 atendimentos. Ou seja, em 7 meses, a gente conseguiu superar o atendimento de alguns serviços que a gente fez o ano passado inteiro. Então, é um retorno claro do trabalho que a gente está fazendo, de divulgação, tanto na capital quanto no interior. Então, o que a BVS Psi, o que a estação tem proporcionado para o CRP03? Uma visibilidade das ações do Conselho, porque as bibliotecas, as universidades, as faculdades nos chamam. Semana passada estava uma faculdade de Salvador, faculdade da cidade. Eu acredito que alguns estejam me assistindo nesse momento. E agora, no final do mês de setembro, a gente já vai estar indo para outra cidade, para outra faculdade fazer o evento, fazer o trabalho. Então, é reconhecimento pelo nosso trabalho e uma visibilidade que a gente está dando ao Conselho. Com isso, a gente ganha a maior aproximação das pessoas ao Conselho. As pessoas, muitas pessoas, eu tenho percebido, nos veem de uma forma diferente. Aquele distanciamento que existia na cabeça das pessoas, do conselho para o profissional, ele está cada vez menor, porque a gente está aproximando pessoas. E a movimentação de pessoas no conselho é muito maior por conta da biblioteca hoje, isso é fato. Bom, então agora eu posso começar a responder qual é a importância da BVS Psi para o conselho, da estação para o conselho. Para esses psicólogos e psicólogas, é a atualização profissional. Eu tenho hoje alguns psicólogos e psicólogas que vão ao conselho para estudar para concurso, por exemplo, para conseguirem artigos, conseguirem materiais para publicarem seus artigos ou para estudo da sua especialização. Eu tenho todos esses casos atualmente. A gente proporciona, com certeza, a formação continuada desses profissionais. E vale lembrar que a biblioteca está aberta para todos os estudantes e todos os professores e professoras que querem consultar no nosso acervo. Uma outra coisa que eu quero destacar é que a formação dos cursos, eu tenho ouvido isso muito nos nossos encontros, ela é eminentemente clínica. Então, o Conselho Federal, ele está trazendo, dentro do site do Conselho Federal, vocês vão poder acessar no link de publicações, uma série de publicações em políticas públicas e direitos humanos, que é uma demanda cada vez maior, principalmente em políticas públicas. O número de profissionais atuando em políticas públicas, ele cresce diariamente, e o Conselho Federal, junto com o Sistema Conselhos, está trazendo muitos materiais nesse sentido para atualização e formação desses profissionais.
que a gente pode fazer daqui para frente? Existem 6 estações, a gente pode fortalecer as 6. A gente pode inaugurar muito mais estações do BVS-PC. São 20 conselhos, a gente tem apenas 6 estações. A primeira estação foi inaugurada em 2007, estamos em 2011. É uma lacuna de 4 anos, onde apenas 6 foram inauguradas. A gente pode aumentar esse número. A gente pode desenvolver os acervos nos conselhos. Há uma demanda, os profissionais precisam. Se o nosso número de atendimentos ele cresce diariamente, é porque a demanda existe. Era uma demanda reprimida, uma demanda que não estava sendo atendida, mas hoje a gente tem condição de atender e é isso que a gente está fazendo. E falar aqui de um sonho, que seria uma rede de bibliotecas nos conselhos regionais de psicologia. Seria fantástico. Uma rede formada pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal. Bom, para finalizar, eu vou deixar uma fala aqui para os profissionais bibliotecários e bibliotecárias. Essa rede que a Imaculada falou, a REBAP, a Rede Brasileira de Bibliotecas da Área da Psicologia, ela é formada atualmente por 176 bibliotecas. Então, é no mínimo 176 bibliotecários trabalhando nesse processo. A gente, como eu falei, a gente tem muita informação. Quando eu apresento o link de publicações do Conselho Federal nos eventos, as pessoas ficam boquiabertas, porque as pessoas não sabem que o material está lá. Então, nós, com esse trabalho de divulgação, a gente está divulgando isso. Nós, bibliotecários, estamos fazendo a ponte entre a informação e o usuário. Isso pode crescer muito, muito mais. As pessoas, como eu disse, desconhecem, muitas desconhecem. E somente para frisar, o link de publicações do Conselho Federal, ele traz tudo o que o Conselho Federal produz. Sejam cartilhas, jornais, livros, vídeos, está tudo lá disponível em PDF ou em vídeo para as pessoas poderem acessar. Então, vamos fortalecer isso, vamos criar mais estações, vamos criar essa rede de bibliotecas. Eu sei que é um sonho, mas sonho não paga, que bom que não paga. E os bibliotecários e bibliotecárias contribuem muito para isso, e a gente pode contribuir ainda mais. E para finalizar mesmo, eu estou hoje no Conselho de Psicologia porque a Biblioteca Virtual da Psicologia existe. Se a Biblioteca Virtual da Psicologia não existisse, não existiria a demanda para que houvesse bibliotecários nos conselhos regionais de psicologia. Pelas informações que eu tenho, há 3 conselhos regionais com bibliotecários no país: Bahia, Minas e São Paulo. Eu gostaria muito que o número fosse aumentado. Obrigada, gente. Bom dia. Não precisa, já citou. A Sara sempre se emociona e é muito bom ver a Sara se emocionar com tudo isso, né? A Ana agora vai fazer algumas citações, alguns comentários. Por favor, Ana. Para que depois a gente possa, algumas questões, né, Maria Imaculada, estão aí acumulando na sua frente. A gente está recebendo comentários, né? Então recebemos o comentário da Xana Angel, né? Sou do Rio Grande do Sul, interessante que o psicólogo Rodolfo comentou sobre os livros em biblioteca. Realmente alguns livros são caros, a BVS facilita muito isso, né? Ela comenta sobre isso. Aí a Luciana Lacerda, bibliotecária do CRP4, que a Sara acabou de contar, aproveitando a fala do Rodrigo, informo que o CDI CRP Minas Gerais criou um pequeno vídeo de apresentação da BVS para iniciantes mesmo. Está disponível, aberto a todos no YouTube. E aí nos dá aqui um endereço, mas é no YouTube. Você quer comentar alguma coisa, Maria Imaculada? Você ia falar alguma coisa sobre o vídeo que ensina quando ele... Não? Era isso? Sim, eu ia comentar que nós tivemos um vídeo e que está no YouTube também, feito em 2002. Esse já está antigo. E a nossa ideia já era para esse ano ter feito um vídeo, mas é muito bom saber que a Luciana já fez, né, Luciana? Porque aí nós vamos olhar o seu, colocar no cantinho do usuário. Nós temos na Biblioteca Virtual um cantinho dedicado a pôr conhecimento para o psicólogo aprender a usar a Biblioteca Virtual, em PowerPoint ou em outro tipo de material. Então, a gente vai pôr um link para o vídeo da Luciana e também torcer para que a Luciana tenha logo a sua estação BVS, para que a gente possa, né, integrar mais essa informação e elaborar mais vídeos, porque pode ajudar muito mesmo a facilitar a busca. Só isso. Rodrigo também quer comentar. Para estudantes, não é tão natural a busca usando operadores como E ou NOT. É a lógica por trás da busca.
E aí fica um desafio para os bibliotecários que estão entrando na rede Psi, eventualmente desenvolver um vídeo ensinando como se faz busca avançada, porque boa parte das bases de dados tem busca avançada e busca simples. Então a ideia não é só simplificar a ponto de eu digitar qualquer coisa e sair um super resultado, mas é eu aprender a pesquisar, e por isso que eu mencionei a disciplina, porque foi trabalhada essa questão também de como se faz uma busca, o que os operadores significam, não que isso substitua o bibliotecário, porque não vai substituir, mas noções, para dar alguma autonomia para esses estudantes. Maria Imaculada, eu sugiro que você vá registrando, sabe? Assim, o Rodrigo, por exemplo, deve ser convidado para ajudar a coordenar o vídeo. O Rodolfo deve ser convidado aqui para fazer a página da avaliação psicológica. Eu acho que é que falou, botou o corpinho, né, Maria Imaculada? Senão, é assim que a biblioteca conseguiu esses anos todos esse desenvolvimento. A gente recebeu também o Luciano Soares Duarte. Que será que... ele é da Bireme. Bireme, né? Parabéns aos organizadores e a todos que fazem a BVS Psicologia todos os dias nesses 10 anos. Muito sucesso nos próximos 5, 10, 15 anos. Estou acompanhando desde São Paulo, Brasil. Né? Nosso abraço aqui, meu e da Maria Imaculada, de todos os parceirinhos aqui da mesa, ao Luciano. A Nádia Fonseca, coordenadora da Biblioteca do Instituto Superior da Fundação Educacional de Divinópolis, Minas Gerais. Somos loucos por BVS Psi. Legal. Minas Gerais está aí, hein? Tá? E aí vou passar de volta aí a coordenação Maria Imaculada para que ela possa trazer as questões que estão sendo formuladas. Certo. Nós temos uma pergunta se o debate estará disponível online. Né? O debate está sendo gravado e o mais tardar, a metade da semana que vem, estará disponível no site do POL, que o endereço é www.pol.org.br, com link na Biblioteca Virtual de Psicologia. Então, nós teremos lá o vídeo desse debate. Agora eu vou passar 2 perguntas para o professor Rodolfo responder e depois uma para a Sara. Quer que eu leia para você? Por favor. Vou esperar ele me botar ali na... como eu realizo uma pesquisa histórica da psicologia, utilizando as fontes de informação existentes da BVS Psi e o LAPSI Brasil. Quem que é? Quem manda é o Marcos, da USP. Legal. Marcos, quando você fala pesquisa histórica, eu não sei se você está falando sobre uma pesquisa sobre a história da psicologia ou sobre um estudo de levantamento de publicações a respeito de um determinado tema ao longo da história, enfim, como não sei identificar exatamente qual é, eu vou falar das duas situações. Se a gente pensar, se a questão for, como eu faço uma busca sobre temas relacionados à história da psicologia? Na página da BVS, naquele link... Põe a página da BVS isso, aí. Por favor. Onde tem os temas, né, lá embaixo da tela, você tem, por exemplo, um link já pronto, lá com essas pesquisas já vão direcionando, para grandes autores da psicologia. Acho que está mais embaixo, se puder baixar um pouquinho. Ali dentro, então, você consegue ter uma visão histórica desses grandes autores da psicologia, de nomes importantes aí da história, não só da psicologia brasileira, mas da psicologia de forma geral, né? E aí, dentro desses temas, um desses linkzinhos aí é relacionado a isso. Além disso, eu fiz uma busca rapidamente aqui com o tema História da Psicologia, e só com textos completos, eu tive aqui recuperei mais de 500 publicações a respeito disso. Então você consegue ter, se for essa questão, você tem aí bastante material. Você está dizendo que você pesquisou agora, é isso? Isso aqui, exatamente. Estudos se a questão for relacionada a como fazer estudos de levantamento com isso, disso que o Rodrigo estava falando da questão das buscas avançadas, né? Esse vídeo, inclusive, eu seria um bom usuário, assim, dessas questões de como usar o or, o not, enfim, realmente é algo que não é algo que eu domino e gostaria de entender bem mais sobre isso. Mas, por exemplo, você consegue delimitar ali um período. Então, quero fazer um levantamento sobre
psicologia social no período de 1980 a 2000. Você consegue delimitar, né, esse período e verificar que publicação que você teve ali, delimitar dentro desse período quais termos eu quero buscar especificamente, então um autor específico, enfim. Você tem essas possibilidades. Não sei se era exatamente essa a questão, dentro do que deu para entender, enfim, fica aí essas duas dicas, né, na verdade, para que você possa fazer essas buscas a partir disso. Tá certo. Obrigada, Rodolfo. Então, agora eu vou passar para a Sara responder uma pergunta, depois eu volto para o Rodolfo, que tem mais uma pergunta para ele. Tá. Então, vamos lá. A pergunta da Aline, não tem mencionado aqui a instituição. Como um psicólogo que quer participar de um evento em psicologia pode encontrar informações para ajudá-lo? Na BVSPC, na página inicial da Biblioteca Virtual da Psicologia, vocês vão ter acesso lá ao link Diretório de Eventos. O Diretório de Eventos também é alimentado pela Rede Brasileira de Bibliotecas da área da Psicologia, a REBAP. Somos nós que, à medida que vamos sabendo sobre os eventos, a gente vai alimentando. Então, quando você clica lá no Diretório de Eventos, vai aparecer a lista de todos os eventos que tiverem sido cadastrados. Eventos nacionais e internacionais. E a sua esquerda, me perdoe, a sua direita vai ter o ano. A gente vai ter tanto eventos que já aconteceram quanto eventos que vão acontecer. Se você clicar no Diretório de Eventos agora, você já vai ver um evento cadastrado em 2014. Na página inicial que você vai ter os eventos que estão ocorrendo nesse mês e você pode ir selecionando por mês e por ano os eventos para você poder analisar. Então, na página inicial, Diretório de Eventos. Eu vou passar para a Imaculada, então. E eu vou passar para a Ana. Tem mais perguntas para a Imaculada, então eu resolvi ajudar lendo as perguntas. Bom, vou devolvendo aqui para o Rodolfo. É o Luciano Soares Duarte. Muito interessante a visão do professor Rodolfo sobre as diferenças ou dúvidas entre os critérios de publicação, seleção para livros e para revistas. Essa é uma visão particular do professor ou ele tem constatado isso nas suas pesquisas? Sim. Bom, Luciano, de fato não por meio de pesquisas mesmo, mas na verdade muito mais numa percepção como autor, né? Já tendo publicado algum capítulo de livro, já tendo publicado alguns artigos, a gente percebe essa diferença, na verdade, no processo de avaliação, diferença de critérios mesmo que se tem, enfim. Vejam, quando eu faço essa comparação e tal, em momento nenhum eu quero desmerecer um tipo de conteúdo em relação a outro, né? Acho que os artigos têm o seu espaço e têm sua finalidade específica, os livros têm seu espaço e finalidade específica. Não acredito que as bibliotecas, e espero que as bibliotecas reais com livros em papel nunca acabem e que a gente possa comprar os nossos livros sempre. Acho que quem gosta de estudar é uma alegria sempre quando a gente compra um livro, ainda que às vezes a gente não leia, né? E que fique na prateleira durante algum tempo e tal. Para quando aposentar, tem não é? Livros do Pois aposentar. Pois é. Eu trabalhei um tempo na editora Casa do Psicólogo, ainda faço uns trabalhos com o pessoal de lá. E uma coisa que eu aprendi com eles lá é que quando chega um livro novo, folhear e cheirar e sentir o cheiro do livro, como é gostoso aquilo, né? E isso é algo que não vai ter essa... Então, sempre vai ter o espaço para isso e sempre vai ter o conteúdo de qualidade em todos os formatos. E uma coisa também que acho que não foi falada aqui, ou pelo menos não me lembro, de que lá dentro da BVS também tem um espaço para livros digitais, né? E que já tem alguns livros disponíveis lá. Inclusive, eu achei interessantíssimo que tem lá a publicação de testes de Medeiros e Albuquerque de 1937, um dos primeiros livros sobre testes psicológicos que foram lançados no Brasil, e está lá disponível para qualquer um baixar e fazer essa pesquisa histórica, até fazendo já esse link, né, com a pergunta anterior. Então, na verdade, quando eu falo isso, é uma questão de experiência particular mesmo, não é baseado em nenhum tipo de pesquisa, mas que deixando muito claro que cada tipo de publicação tem seu espaço e tem a necessidade de se ter essas duas modalidades, né? Bom, a gente tem recebido aqui algumas sugestões, né? Por exemplo, Pedro Assunção sugere termo de pesquisa, né, para a biblioteca virtual. Então, essas sugestões estão todas sendo arroladas aqui, entregues à Maria Imaculada, para que ela possa considerar, junto à coordenação da biblioteca, as sugestões que foram apresentadas. Obrigado a quem faz as sugestões. Maria Imaculada, a Gil Oliveira pergunta para você. Bom dia, sou psicóloga, mestranda da Universidade Católica de Pernambuco. Gostaria de saber se há um critério
de seleção para as publicações na BVS. Quais são esses critérios? A BVS, ela é uma reunião e um conjunto de pessoas que trabalham das mais diversas maneiras. E um dos órgãos mais importantes da Biblioteca Virtual é o Comitê Consultivo. O Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual de Psicologia é composto pela coordenação técnica, que eu li o nome das pessoas aqui no começo, mas eu repito, Ana Paula Noronho, Roberta Azio, Fabiana Rueda, e além disso, as entidades, e eu, né? As entidades da psicologia brasileira, o Fórum das Entidades de Psicologia, reúne atualmente quantas entidades? Mais de 23 entidades. Então, essas pessoas, elas nos ajudam a avaliar o conteúdo da Biblioteca Virtual de Psicologia. Mas, para além disso, a Biblioteca Virtual de Psicologia, ela reúne conhecimento científico. E o conhecimento científico, de alguma forma, já foi avaliado. Então, o Rodolfo falou muito bem, uma revista, para publicar os artigos, eles passam por avaliação por pares. Então, ali já teve uma avaliação de pares na publicação das revistas. As teses passam por uma banca examinadora. Então, a banca já fez a avaliação desse conteúdo. Os livros, como o Rodolfo disse, de alguma forma, eles não têm tanta avaliação. Mas os livros que estão na Biblioteca Virtual, em geral, eles foram publicados pelos pioneiros da psicologia brasileira, e aí nós contamos com o apoio do Conselho Federal para fazer a digitalização desses livros. Nós contamos com o apoio do Grupo de Estudos de História da Psicologia para fazer a captação das autorizações para publicar esses livros. Então, nós temos autorização, porque tem a questão dos direitos autorais. Então, nós temos autorização por escrito da família desses pioneiros para publicar os livros. E, então, de alguma forma, esse conhecimento já passou por uma avaliação. Os trabalhos de conclusão de curso de psicologia, que são uma fonte de informação bem interessante para os alunos que vão fazer TCC, porque ali estão os trabalhos que concorreram ao prêmio Silvia Lani, passaram por uma banca já de avaliação. Então, de alguma forma, o conhecimento foi avaliado em algum momento, né? E o conselho, o comitê consultivo, a coordenação técnica científica, faz a avaliação final. Ok? Posso eu fazer uma pergunta para a Imaculada? Tá aqui? Pode, né? Acho que pode, né, mas eu não sei como que está isso no momento, mas eu acho que teve alguma situação de que na BVS você conseguia ter o acesso direto para comprar os livros do site das editoras, por exemplo, tinha lá disponível alguma coisa. Tem isso ainda? Tem sim. Nós temos uma fonte de informação chamada Index Psi Livros, né? Essa fonte de informação tem como objetivo reunir o conhecimento científico em psicologia publicado em livros disponível no mercado editorial. Então, são aqueles livros que estão disponíveis para compra. E nós fizemos uma parceria com a Casa do Psicólogo para que a gente fizesse, então, nós fazemos a divulgação e a Casa do Psicólogo faz a venda. A venda via uma livraria virtual. Como se a gente estivesse fazendo um Amazon da psicologia, né? Fazendo aí um paralelo. Então, ainda existe. Nós estamos com um link um pouco instável, né? E aí, se o Ingo estiver escutando, é bom. Nós estamos com um link um pouco estável em relação a sair da BVS e ir para a livraria virtual. Mas isso é o que a gente pretende ter muito firme. Aqui a gente faz de tudo, né? A gente divulga, manda recado, reclama. Pede colaborador para trabalhar, né? Quer dar essa notícia, Maria Imaculada? Estamos com 1.050 acessos, né? Tem uma pessoa da Espanha e os outros do Brasil. Então, 1.500 numa rede é muita gente para trabalhar pela psicologia, né? Bom, só comentando, a gente recebeu aqui mensagens da Joanita Barros. A equipe Bireme está acompanhando o debate online, parabeniza a BVS Psicologia pela excelente iniciativa e pelos seus 10 anos de sucesso e orgulho para a psicologia e para a Bireme. Nosso grande abraço, né? A Aniele Moraes, bibliotecária de Salvador, a Mariana Pado, bibliotecária de Salvador, do Sistema de Bibliotecas Unifax.
também nosso abraço. Miguel Barreto, a Baiana se faz presente, Universidade, né, Faculdade Baiana, se faz presente com a bibliotecária Joelma Loureiro, professores, alunos de graduação em psicologia. Temos no nosso auditório cerca de 100 pessoas. Nossa, amanhã você não vai conseguir andar na rua, todo mundo vai saber quem é a Sara. A Adriana Pelanda, coordenadora do curso de psicologia da FACEL, coordenadora do núcleo Paraná da ABEP. Olá, o curso de psicologia da FACEL em Curitiba está conectado. Parabéns pelo ótimo debate, estamos gostando muito. Um abraço também da nossa parte. Aí, Maria Imaculada, tem mais uma pergunta aqui, que é: fale um pouco sobre o aspecto de indexação do material na BVS Psi, como funciona esse processo. Certo. Bom, a indexação do material publicado nas bases de dados da biblioteca virtual é feito pela rede de bibliotecas, como a Sara falou. E para isso os bibliotecários são capacitados, e eles são capacitados de diversas maneiras. Por exemplo, essa semana tem um curso de capacitação acontecendo lá na USP, lá no Instituto de Psicologia da USP. Então nós estamos capacitando lá 13 bibliotecários que vão trabalhar com a indexação, inclusive a equipe da Biblioteca do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Está sendo capacitado nesse momento. Mas as bibliotecas que são capacitadas, elas também capacitam. Por quê? Porque é difícil e complicado que a gente vá para o Brasil ou que as pessoas venham para São Paulo. Então, por exemplo, a Sara já é uma capacitadora também. Então, as bibliotecas são capacitadas e depois capacitam seus pares para fazer essa indexação. A indexação é feita a partir do uso de uma ferramenta chamada LIO-DBI, que é a ferramenta desenvolvida pela BIREME e que controla as bases de dados que compõem as bibliotecas virtuais em saúde, né, das várias áreas, inclusive a nossa. Para a indexação do material, nós temos dois vocabulários controlados. Nós temos o DEX, Descritores em Ciências da Saúde, desenvolvido pela BIREME para indexar as revistas que são LILACs. LILACs é Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. É a mais importante base de dados na área de saúde para a América Latina. Então, as revistas que são selecionadas para a LILACs são indexadas com o uso do DEX. As revistas que fazem parte da psicologia, elas são indexadas a partir do uso da terminologia em psicologia, que é o tesouro da psicologia latino-americana. Por quê? Porque o DEX até agora ainda não contempla a área da psicologia o suficiente para que a gente utilize apenas essa ferramenta. Então, nós temos a nossa terminologia específica. Né? E o que é indexar? Indexar é, além de incluir os dados na base de dados, é representar o conteúdo desse artigo, dessa tese, desse livro, com palavras-chave, que vão facilitar a busca. Né? Então, isso é o processo de indexação. Então, responsável pela indexação, a rede com essas 179 bibliotecas que fazem esse trabalho, que organizar o conhecimento para que o psicólogo possa ir buscar. Legal. Olha, Sara, tem uma pergunta para você do Igor Leonardo, de Vitória da Conquista. Como os psicólogos e estudantes do interior do estado da Bahia podem fazer para ter acesso à biblioteca e à biblioteca Psi? Mesmo não indo à biblioteca, é possível ter acesso aos materiais? Tá, então vamos responder sem dúvida. O que acontece? A gente tem no site informações básicas sobre a nossa biblioteca física e também sobre a BVS Psi, sobre a nossa estação. Entrando no site da nossa biblioteca, vocês vão ter lá o link de acervo. Clicando em acervo, vocês vão estar acessando o acervo da Biblioteca do Conselho. Como muitas das coisas que a gente recebe, que a gente disponibiliza, estão disponíveis na internet, então no momento que eu faço o cadastro do material, eu já disponibilizo o link para que as pessoas possam ter acesso. Como é que eu vou fazer, então? Essa é a resposta para poder ter acesso ao acervo do Conselho. Então, a gente tem no site do Conselho um link para o acervo, que o nosso sistema é o PHL, e as pessoas, mesmo do interior, vão poder fazer pesquisa, saber o que a gente tem, e tudo aquilo que tiver disponível vai estar lá o link. Para acessar a BVS Psi, ela é acessável, ela está disponível a partir de qualquer computador conectado à internet. Muita gente me pergunta, mas eu tenho que ter login e senha para acessar a BVS Psi? Não é necessário.
Basta que se esteja um computador conectado à internet para que se tenha acesso à biblioteca virtual da psicologia. E aqueles e aquelas que quiserem ir até o conselho para utilizar as nossas máquinas, os nossos computadores e ter a minha assistência, também a gente está disponível lá. Então, eu acredito que eu tenha respondido à pergunta. Obrigada. Imaculada. Bom, eu quero dizer que a gente recebeu aqui um comentário, um abraço, um cumprimento, né? Parabéns, da Roberta Aze. E nós queremos aproveitar a oportunidade para abraçá-la, né? É a pessoa aí em nome da ULAPSE. Quero agradecer publicamente a Roberta Aze, que vem representando a ULAPSE no conselho que coordena, né, na coordenação da BVS, né, a professora Roberta Aze da Unicamp. Bom, o Everton Morfim pergunta, eu acho que talvez a Sara também possa nos ajudar, ou a Imaculada, todos os conselhos, ou somente o 03 é que faz esse trabalho, esse tipo de trabalho de divulgação da BVS? Ele diz que ele é do CRP12 e ele gostaria de saber. A gente vai aqui mandar um bocado de recado também para os conselhos regionais. Você já aproveita, Sara, para o CRP12 um recado. Bom, então respondendo, como é que é o nome dele? Everton. Respondendo ao Everton. Everton, a informação que eu disponho é que o Conselho Regional de São Paulo, eu vou pedir para a Imaculada me complementar, caso eu seja relapsa. Ele é 12, né? Ele é Santa Catarina. Então, o Conselho Regional de São Paulo, eu estou falando de São Paulo porque lá existe a estação BVS-PC, existe uma pessoa que está cuidando disso, agora existe um centro de documentação também. Então, eu acredito que, além de nós, assim, mais efetivamente, o Conselho de São Paulo também está fazendo o trabalho similar ao que a gente tem feito lá no Conselho da Bahia. E só para trazer para vocês, existem 6 estações BVS-PC no país, como eu mencionei, uma em cada região do país, sendo 2 na região Nordeste. Na região Norte, a gente tem o Pará, no Conselho do Pará e do Amapá, na região Centro-Oeste, Goiás e Tocantins, na região Sul, no Paraná, na região Sudeste, em São Paulo, e na região Nordeste, Bahia e Alagoas. Então, essa é a informação que eu disponho, que a gente está fazendo esse trabalho, que existem essas outras estações, mas eu não sei como é que está o trabalho, né, das outras estações, e que, como a Ana Bock falou, isso aqui é o momento dos recados. Então, que essas estações também possam vir desenvolver esses trabalhos e que novas estações possam, então, ser constituídas. Tá bom? Obrigada. Complementando a Sara aqui, ela só fugiu, mas ela sabe disso. Minas tem... E a Luciana, estação, né? Estação? Não, estação não. Ah, não, estação não. Tem biblioteca. Fala de estação. Ah, tá. E estação tem em Curitiba. No Conselho Regional de Curitiba foi instalada uma estação. Só que a biblioteca está sem bibliotecário lá há mais de um ano, né? A Sara se informou. Porque nós temos uma vontade de fazer o ano que vem na mostra de psicologia, Ana, um encontro das estações BVS e trazer também os conselhos que ainda não têm estação. Para que a gente possa dizer, olha, uma estação BVS pode fazer isso pela sua comunidade, para que isso seja uma motivação para a instalação das estações nos conselhos regionais. Então eu aproveito para dar um recado agora para o CRP5. Nós estamos nos divertindo aqui com os recados, porque o Pedro Assunção, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, que já havia mandado uma sugestão de tema, ele agora faz outra sugestão, que é de eventos nos cursos de psicologia no interior do Rio de Janeiro, para que se possa divulgar a BVS, né? Então, agora a gente manda o recado aí, já mandamos para o 12, agora a gente manda para o CRP5 Rio de Janeiro, 12 é Santa Catarina. Ele diz assim: haveria possibilidade de incluir acesso integral às bibliotecas dos cursos de pós-graduação, que tem revista indexada? Ao meu ver, a informação não deve ficar no domínio de poucos. Isso embota as pesquisas e o desenvolvimento da psicologia, como do campo de atuação no interior. O que você teria a dizer para o Pedro, Ana Imaculada, nesse sentido de que ele quer acesso pela biblioteca aos cursos de pós? Aos cursos, as revistas, as publicações, porque acho que tudo então, isso já temos, de certa forma... Pedro, a biblioteca virtual contempla, e, né, como eu disse, atualmente mais de 109 revistas de psicologia em texto completo.
No portal de psicologia, nós agrupamos agora as revistas que são só do portal de psicologia, chamado PPSIC, mais de 86 títulos, só brasileiro. E isso eu estou falando de texto completo, o artigo na íntegra, né, a revista completa. E as revistas de 12 países da América Latina. Então, isso é texto completo. As teses, à medida que nós cadastramos as teses na base, que reúne as teses de psicologia dos programas de pós do Brasil, quando a tese tem o texto completo no seu portal institucional, nós fazemos o link. E nós já temos mais de 1.500 links às teses de psicologia do Brasil. Né? Então, na tela agora, a base de teses, nós temos, para chegar nessas teses com texto completo, nós precisamos fazer uma busca avançada. Né? Aí vai a sugestão do Rodrigo, em que a gente tenha um DVD, um filme ensinando como fazer busca avançada. Porque para chegar nas teses com texto completo, você precisa fazer uma busca avançada. Mas para buscar por assunto, você vai na busca simples. Se tiver texto completo, você chega. Em relação a livros, nós falamos aqui do portal de livros em texto completo. Vídeos, né? Nós estamos com a base de dados de vídeos e nós rastreamos no YouTube, nós rastreamos no Google Vídeos, nós rastreamos nos conselhos regionais e no Conselho Federal os vídeos que estão completos na internet. Quando eles estão completos, nós fazemos o link também na base de dados. Então, a nossa ideia é ir ampliando o leque de publicações com texto completo da informação completa na internet. Eu espero ter respondido. Caso não, você manda uma mais específica para a gente complementar. Tá bom, Pedro? Então você aproveita e responde para o Marcos da USP, que deve ser o mesmo Marcos que havia já conversado conosco. O que devo fazer para ter meu livro digital de psicanálise publicado no portal de livros da BVS? Marcos, para você ter o seu livro publicado na BVS, na base de livros tem ali uma autorização. Você vai mandar para a gente o PDF do seu livro e assinar uma autorização que você está permitindo com que a gente publique esse livro na biblioteca virtual. E aí a equipe da biblioteca virtual se encarrega em reunir o seu PDF, o seu livro, no portal dos livros eletrônicos. Então, tem uma pergunta aqui da Marluce, de Pernambuco. Ela diz o seguinte: gostaria de saber como a BVS Psi se coloca diante da necessidade de aprimorar conhecimento para os profissionais na área de políticas públicas, diante da crescente demanda. Né? Eu vou destacar a existência do CREPOP e depois passar para quem puder ajudar aí a Marluce a pensar essa questão. Marluce, o Conselho Federal de Psicologia, se você acessar o POL, né, você encontra lá o CREPOP, o Centro de Referência de Psicologia e Políticas Públicas. Acho que é um lugar, talvez você até já conheça e queira saber mais na biblioteca, mas o CREPOP é um lugar que centraliza documentação, produz documentação, faz pesquisas sobre a atuação dos psicólogos em determinadas áreas nas políticas públicas. Olha lá o CREPOP aparecendo na nossa tela, e você pode aí encontrar já coisas que foram publicadas sobre referências para a atuação dos psicólogos em algumas áreas. Deve ser bem interessante para você entrar em contato. Não sei o que mais nós poderíamos dizer em relação à biblioteca virtual especificamente, porque eu estava falando do CREPOP. Certo. Bom, o que a biblioteca pode fazer para ampliar esse leque do acesso às políticas públicas seria conseguir alguém para ajudar a incluir as publicações do CREPOP na base de dados, né? Porque nós precisamos de ajuda, né? É muito trabalho. Então, mas é claro que isso é papel nosso de conseguir um colaborador. Então, a ideia é reunir também os trabalhos que estão no site do CREPOP na base de dados da biblioteca virtual, para ir juntando, integrando esse conhecimento num único metabuscador. Hoje de manhã nós conversávamos sobre isso, a Sara pode até falar do que a gente falou, que a questão das políticas públicas tem sido uma demanda muito forte da psicologia. Né? Então a Sara pode até falar um pouquinho sobre isso.
Bom, então, como aqui está havendo uma delegação de tarefas, eu senti que eu estou recebendo mais uma tarefa. Eu me disponho a cadastrar todo o material do CREPOP na Biblioteca da Psicologia, tá? Então, esse item já está eliminado da nossa lista. Uma iniciativa que a gente teve ano passado foi a iniciativa do Conselho Regional Terceira Região, foi a inclusão da página inicial do CREPOP. A gente, entrando hoje no site da BVSPC, vocês têm lá o link para o CREPOP. Então, ali no link do CREPOP, vocês vão ter lá dentro do site o link documentos de referência, que são as publicações, os resultados das pesquisas já sistematizados e publicados, tanto os resultados qualitativos quanto quantitativos. Aí na tela a gente está na página inicial da Biblioteca da Psicologia e a gente tem ali o link para o CREPOP. Então, estando dentro do site do CREPOP, a gente já tem os documentos de referência e as pesquisas ainda que não foram publicadas, que saem os livros, a gente recebe as referências em papel mesmo e também ficam disponíveis no site do CREPOP. A gente tem, além dos documentos de referência já prontos, os links para os resultados qualitativos e quantitativos das pesquisas. Então, essa foi uma iniciativa, colocar o link do CREPOP na BVSPC. A outra iniciativa foi a solicitação, como eu falei mais cedo, da inserção de temas, principalmente dos temas que a gente tem mais demanda. Assistência social, que vai contemplar CREAS, CRAS, saúde pública. Esse pedido já foi feito, a inserção, que é o Marcos lá da USP, ele já está tratando da inserção desses temas. E eu já estou me predispondo a fazer o cadastro das obras do CREPOP na BVSPC, fazer a indexação para que no momento da busca isso já apareça. Tá bom? Obrigada, Sara. Então, Maria Imaculada, a Nícia Esteves, psicóloga clínica de Manaus, ela tem interesse na publicação acerca dos trabalhos de psicólogos realizados na área de unidade de terapia intensiva. Eu vou aproveitar a pergunta dela, né, de como acessar, para que você retome como as pessoas têm interesse em uma determinada área de atuação, determinado tema, como é que elas podem usar a biblioteca virtual. Certo. As pessoas que querem buscar um determinado tema na biblioteca virtual, parte da tela principal e digita ali o termo de busca. Então, é a busca simples, que o Rodrigo comentou. Pessoas que têm um pouco mais de traquejo no uso da biblioteca virtual podem fazer buscas mais sofisticadas usando a busca avançada. Então, nessa caixinha, na caixa de texto, se você digitar, eu acredito, eu não enxergo daqui. Unidade de terapia intensiva. Digitando unidade de terapia intensiva. E aí nós vamos chegar aos livros, teses, revistas, vídeos e outros materiais sobre... daqui não dá para... Talvez devesse ser terapia intensiva. Talvez terapia intensiva. A busca é sempre importante que, se você não encontrou da primeira vez, não desista. Tente ir mudando a estratégia de busca, mudando a palavra. E às vezes, deixando um pouco mais geral. Então, por exemplo, UTI, tentou unidade de terapia intensiva, não conseguiu, tenta UTI. Não conseguiu, tenta terapia intensiva. Bom, se com tudo isso você não conseguir, procure a ajuda de um bibliotecário. Certamente ele vai poder te ajudar um pouco mais. As questões que nós estamos recebendo aqui, nós vamos transformar em buscas, em temas. Então, eu levo todos esses papéis, o Marcos transforma em temas, e aí a gente já deixa essa busca pronta para vocês que estão aqui encaminhando para nós as questões. Ok? Rodrigo. A gente tem disponibilizado o Tesauros, onde você pode ir olhando a lista de escritores que foram previamente utilizados para indexação. Então isso talvez ajude, para você não ficar somente jogando palavras, se tiver um pouquinho de paciência, consultar a lista de palavras usadas na indexação. O vocabulário controlado está disponível na biblioteca virtual, trilingue, em português, inglês e espanhol. E as pessoas realmente podem buscar outras possibilidades de busca consultando o vocabulário controlado. Quer falar, Sara? Eu queria falar, quando a Imaculada falou para a pesquisadora que nos escreveu para colocar unidade de terapia intensiva, ou UTI, ou terapia intensiva, e buscar um bibliotecário. E destacar que a BVSPC tem lá um link de atendimento online,
Quando você entra na página inicial da BVSPC, fica lá piscando um íconezinho azul, atendimento online, e por ali atrás tem um bibliotecário que pode então responder a sua pergunta e te ajudar então a tirar essa dúvida. Tá bom? Era isso que eu queria complementar. Professor Rodolfo? Sim. Quer completar aí? O professor Rodolfo fica aqui com a maquininha dele procurando. Falou aí, unidade de terapia intensiva, ele já procurou e vai dar uma resposta aí. Como que é o nome dela? Para nossa Nícia Esteves. Sim. Usando o termo completo, né? Unidade de terapia intensiva, bases bibliográficas 19 resultados, base em texto completo 823 resultados, bases em ciências da saúde, áreas correlatas 36.837. Claro que aí está envolvendo outras da área da saúde, né? Não só da psicologia. Diretórios e catálogos em psicologia e saúde, 5.148 resultados. Então isso, Nícia, ele colocou lá naquela caixinha unidade de terapia intensiva. E aí a biblioteca lhe presta esse serviço de lhe dizer essa quantidade toda. Espero que você não tenha ficado angustiada com a quantidade de coisas. A Poliana, imagino que ela seja de Minas Gerais, ou não, né? Não obrigatoriamente. Ela pergunta como que ela poderia ter acesso àquele vídeo citado numa das questões pela bibliotecária, né? Pelo CRP4, como que ela poderia ter acesso? Como ela faz, Sara? Mas é do CRP de Minas, né? Então, tem importância. Então tá, então... eu vou na internet. Eu vou solicitar então a Luciana, que é a bibliotecária do CRP de Minas, para disponibilizar o link na página do Conselho de Minas. A gente também pode tentar pegar aqui o seu e-mail, já para poder passar para a Luciana e a gente fazer essa intermediação. Poliana, é isso? Não, a gente pega com a Luciana para passar para a Poliana. E lembrando que a gente tem lá também um vídeo que pode ajudar no cantinho do usuário, o vídeo como usar a BVSPC na página inicial da Biblioteca da Psicologia. Tá? Legal. Então, só Adriana Silva perguntou como publicar na biblioteca. Eu acredito que nós já tenhamos respondido quando o Marcos nos perguntou. Comentário. Gostei muito do debate, tenho acompanhado de Portugal o admirável trabalho da BVSPC. Envio muitos parabéns a toda a equipe e em especial felicitações à sua coordenadora Maria Imaculada, cordiais saudações, Luísa Batista Melo, bibliotecária da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em Portugal. Nosso abraço. A nossa... Quer falar aí, Marco? Um abraço, Luísa, para você aí de tão longe, né? A biblioteca e a coordenação do curso de psicologia da Faculdade dos Guararapes, em Pernambuco, parabeniza a iniciativa do debate como forma de divulgar a BVS no seu aniversário de 10 anos. Reunimos no auditório aproximadamente 150 pessoas, entre alunos, professores e bibliotecários. Parabéns, Guararapes, muito legal. Quer falar? Eu quero só dizer, então, que esses 1.050 pontos que nós temos, a gente pode multiplicar por muitos, né? À medida que nós estamos aí em auditórios, nós estamos em grupo. Isso é muito importante, porque esse Dia Nacional, ele foi criado exatamente para isso, para aproximar a biblioteca virtual do aluno, do estudante, e oxalá a gente consiga trazer o psicólogo para os conselhos e para receber capacitação no uso da biblioteca virtual. Muitos psicólogos, né, atuam e se formaram já há muitos anos, precisam de atualização, precisam rever o seu conhecimento, e a biblioteca virtual é uma oportunidade para isso, né? Então, o convite aí para os conselhos integrarem mais fortemente a biblioteca virtual. Legal. A Nídia Fonseca, agora o recado vai para todos os professores. A gente vai ampliando, né? A Sara mencionou a importância do contato direto do bibliotecário com as coordenações dos cursos de psicologia, vai também para os bibliotecários. Com certeza essa integração faz diferença como multiplicadores da BVS, temos sentido isso na prática, mas ainda existem professores e profissionais que subutilizam esse volume de informações. Espero que os representantes dos conselhos estejam assistindo ao debate. O negócio é com os representantes dos conselhos, porque a seriedade e o entusiasmo de vocês são motivadores. Divinópolis, Minas Gerais.
né? Então tá aí o recado da Nídia, a importância. Eu acho, sabe, Nídia, que é uma coisa, é novo, apesar de nós estarmos comemorando 10 anos, ainda é novo, a gente ainda tem muita gente com dificuldade. Nós professores mais velhos, nós não somos nativos nesse campo, nós somos migrantes, né? Como gosta de dizer o professor Mário Sérgio Cortella. E aí, isso significa que nós temos um aprendizado a fazer. Então, às vezes, os estudantes podem ajudar os professores, estimulando, né, fazendo coisas que possam ajudar os professores aí em busca da biblioteca, utilizar mais sistematicamente a biblioteca, né? Então, sem deixar de considerar aqui o que você sugere. Maria Imaculada, tem aqui um pedido para você dar o endereço. Certo. Então, repetindo o endereço da biblioteca virtual, www.bvs, né, de Biblioteca Virtual em Saúde, ifempc.org.br. Nós recebemos o aviso de que aparece aí para vocês, mas que era bom a gente fazer essa... e ainda tem aí a questão deste programa, esse evento está sendo gravado, como é que as pessoas vão fazer para assistir? As pessoas vão poder assistir diretamente do site do POL, eu acredito que vai ficar em destaque um tempo, né, Priscila? Então, www.pol.org.br. Mas nós vamos pôr também em destaque na Biblioteca Virtual de Psicologia, www.bvs.org.br. E aí o ideal seria que vocês, enquanto rede de colaboradores, né, que estão aí nessa rede em prol do conhecimento científico em psicologia, colocassem também em destaque no site de vocês, né, um link para fazer a divulgação mais ampla, então, desse vídeo que vai ser publicado. Então, a Anícia Esteves, que falou conosco lá de Manaus, ela esclarece que a Fundação Hospitalar onde ela trabalha tem uma biblioteca em construção. No entanto, é hospital escola, com ênfase na área médica. Será possível incluir a BVS nesse caso? Você poderia entrar em contato com o nosso conselho? Ela acho que está colocando aí um recado, estou anotando aqui para que a Maria Imaculada possa falar com você, talvez mais diretamente, para conversar sobre isso. Você quer responder alguma coisa para ela agora? Quero sim. Nícia, um prazer falar com você, né, de tão longe. A rede de bibliotecas da área de psicologia, ela tem uma vocação de ser muito receptiva. Né? A nossa rede é a rede que mais bibliotecas tem no Brasil, depois da rede da Bireme, depois da rede BiblioSUS também, que é uma rede com mais de 1.000 bibliotecas. Então, a nossa rede, ela gosta de receber bibliotecas que têm alguma coisa a ver com a psicologia. Né? Então, nós podemos receber bibliotecas que tenham curso de especialização, que tenham curso de pós-graduação. E no caso da sua biblioteca, você pode entrar em contato conosco no site da Biblioteca Virtual. Tem um item chamado REBAP, né, que é Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia. Navegando no site da REBAP, tem um item chamado contrato, convênio, documentos, enfim, tem lá o termo de compromisso por adesão. Você imprime o termo, o coordenador do curso assina, o bibliotecário assina, manda para São Paulo, ali tem o endereço para a nossa biblioteca na USP. Nós assinamos, a coordenação técnico-científica da biblioteca assina também para validar esse contrato, e aí você passa a integrar a rede de bibliotecas da área de psicologia. Integrando a rede, além de ter capacitação, divulgação, porque nós temos um link direto com as bibliotecas, vocês passam a receber publicações do SUS, porque o SUS encaminha, o Ministério da Saúde encaminha a publicação para as bibliotecas da nossa rede, do próprio Conselho Federal de Psicologia, que tudo que publica encaminha para as bibliotecas da rede, e de outras bibliotecas que passam a divulgar o seu trabalho nessa rede de bibliotecas. Então, amplia o leque de opções para a construção do acervo da sua biblioteca, que é nova, mas que tende a crescer. E com a inclusão nessa rede, vai crescer mais rapidamente ainda. Sara, quem sabe você ajuda aqui a Helena Vasconcelos, de Salvador.
Sou aluna do 2º semestre do curso de Psicologia da Baiana e gostaria de saber se é possível fazer pesquisa no acervo de determinado autor e de que forma isso pode ser feito. Eu aproveito e amplio a pergunta dela para dizer assim, quais são as bases? Toda hora que nós demos o exemplo, você bota lá a palavra, unidade, terapia intensiva, você põe lá, escolhe o tema. Quais são as possibilidades? Eu posso pesquisar por autor, eu posso pesquisar de que jeito na biblioteca virtual? Tá. Então, Helena, você pode pesquisar de todas as formas que a Ana Bock citou. Autor, assunto, ano, palavra do resumo, palavra do título, palavra do texto. Existe na busca avançada uma série de critérios que você pode definir. Eu vou dar um exemplo para você conseguir visualizar. Eu pesquisei recentemente o tema envelhecimento. Eu entrei na página inicial da BVSPC e digitei envelhecimento. Me apareceram alguns resultados que eu não me lembro ao certo quais foram. Então, eu entrei em uma determinada base no PEPSIC. Visualiza o PEPSIC, entra no PEPSIC, aí você vai lá no final da página, vai ter a caixinha de busca avançada. E nessa caixinha de busca avançada, eu digitei 2010 e selecionei ano de publicação. Então, ali eu refinei minha busca. Eu fiz a relação da palavra-chave envelhecimento com o ano que eu defini, 2010. Então, ele filtra para mim e traz esse resultado. Então, eu dei para você um exemplo de filtragem, de você tendo o objetivo de encontrar determinado material de determinado ano. E você pode fazer a filtragem de diversas outras formas. Se você faz uma busca por envelhecimento e você sabe de uma pesquisadora ou de um pesquisador que tem muito material sobre o envelhecimento, que você tem certeza que tem publicação ou que você quer saber se tem publicação, você pode fazer relação, então, envelhecimento como palavra-chave e o nome desse autor ou autora em nome do autor. E vai sair, então, tudo que tem em cada base de determinado autor ou autora com a palavra envelhecimento. E, já que você está falando de Salvador, se você for pesquisar no banco de dados, no acervo da Biblioteca do Conselho, você pode pesquisar na caixinha de busca por qualquer palavra-chave, nome de autor, de autora, ano, editora, os resultados vão aparecer, tá bom? Então é isso. Obrigada, Sara. Bem, nós estamos finalizando, né? Estamos no finzinho, mas temos aqui ainda, primeiro um recado da Luciana sobre o vídeo. Ela vai disponibilizar no site do CDI, do CRP de Minas Gerais, daqui a pouco. Você vê que nossos recados aqui são super eficientes. Muito bem, Luciana, adoramos. Mas ela também pode digitar na busca do YouTube, como pesquisar na BVS Psi. É isso a sugestão, no YouTube, como pesquisar na BVS Psi, ou simplesmente BVS-Psi. Ou ainda CDI, CRP Minas Gerais, que ela terá o resultado, tá? Então, acho que isso está resolvido no nosso... o Rafael Armelin pergunta lá de Cacoal, na Rondônia, ele está acompanhando o debate, aproveitando muito as considerações, o curso de Psicologia e a biblioteca da FACIMED estão acompanhando, né? E ele pergunta, gostaria de perguntar se existe algum projeto de implementação de grupos de estudo, integrando pesquisadores de todo o Brasil a partir dos temas de pesquisa na BVS Psi. Então, acho que a BVS não tem esse trabalho, pode-se até enviar essa sugestão à coordenação, mas eu gostaria de lembrar ao Rafael que a gente tem a ANPEP, que é uma associação nacional de estudos de pós-graduação, de pesquisa e estudos de pós-graduação, que reúne muitos pesquisadores nos seus grupos de pesquisa, né? E que faz de 2 em 2 anos reuniões. Então, acho que existe aí um espaço de organização dos pesquisadores que estão ligados à pós-graduação. A ANPEP, na verdade, é uma entidade de pós-graduação, né? De programas de pós-graduação. Ela faz parte do FEMPB. E a ULAPSE também tem núcleos de produção de conhecimento para a América Latina, que reúne pesquisadores de toda a América Latina a partir de temáticas. Se você entrar no site da ULAPSE, você vai encontrar lá os núcleos de produção de conhecimento para a América Latina, os temas, e ali os pesquisadores são pesquisadores indicados pelas entidades dos seus países, que são entidades filiadas ao ULAPSE, né, mas são as referências em cada um dos países, e cada país pode indicar até 3 pesquisadores em cada um dos núcleos. As universidades também, Rafael, mantêm grupos de pesquisa, né, cadastrados pela universidade junto ao CNPq, então acho que também existe.
existe. Só estou te dizendo tudo isso para dizer, acho que já existem vários espaços de organização dos pesquisadores. O que se pode pensar é ter na biblioteca virtual um espaço de divulgação do que esse conjunto de pesquisadores possa vir produzindo. Aí estou entregando a sua proposta à coordenação da BVS. Bem, acho que tudo que recebemos, a gente procurou comentar, responder, agradecemos, né? Vou deixar que a Maria Imaculada depois, como coordenadora, faça essa fala, mas vou pedir ao Rodrigo, ao Rodolfo, à Sara e à Ana Bock, antes de passar a Imaculada, que a gente possa fazer aí uma fala muito curtinha, muito rápida, de despedida daqueles que nos acompanharam. Ok. De fato, venho aqui agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui junto. Não conheci o professor Rodolfo, conhecendo a professora Ana Bock agora, a Sara. E realmente, eu acho que a partir dessa conversa que a gente teve, nasceram várias iniciativas, já teve gente assumindo novos trabalhos, né, Sara? Já teve gente respondendo prontamente pelos e-mails. Então, queria agradecer mesmo, porque vocês estão mostrando interesse por uma base de dados que tem feito uma diferença bem significativa, e não é à toa que está aqui completando 10 anos. É um trabalho que tem tem sido levado de maneira muito séria. Então, queria agradecer a oportunidade. Professor Rodolfo. Acho que essa fala final ela só pode ser de agradecimento mesmo, né, pela iniciativa do Conselho, pela iniciativa da BVS Psi e pela participação, né, da gente aqui, e de como é bacana ver esse retorno que a gente tem, né, aí por e-mail, ter essa interação de todo o Brasil e até de fora, né, de Portugal, Espanha e tudo mais. Então, deixar meu abraço a todos os colegas psicólogos, colegas professores, aos alunos de psicologia de todo o Brasil, e colocar, né, à disposição lá a nossa universidade também, e me colocando à disposição para poder ajudar em alguma coisa, assumir alguma coisa também, como a Sara já fez. A gente não vai te deixar sozinha nessa. Tá. Obrigado. Sara. Então, vou deixar mais uma vez, como todos já falaram, um agradecimento, né, às pessoas que estão nos assistindo pela internet, as pessoas que estão aqui conosco, e cumprimentos a todos na mesa. Eu queria fazer um breve comentário a respeito da REBAP, da Rede Brasileira de Bibliotecas da área da Psicologia. A gente, como eu falei, tem 176 bibliotecas cadastradas. Na Bahia, nós temos 12. Se nós temos 12 cadastrados na Bahia e 31 cursos de psicologia, tem gente que ainda não se cadastrou. Essas instituições podem fazer parte da REBAP. E somente para complementar uma fala de uma pessoa que mandou um e-mail para a gente tem em Salvador o Hospital Juliano Moreira, que é um hospital dedicado à saúde mental, e a Biblioteca do Juliano Moreira vai integrar a REBAP. Então, a REBAP ela não está, somente complementando a fala de Imaculada, ela não está restrita a bibliotecas de cursos de psicologia. A REBAP ela pode agregar também bibliotecas de um hospital dedicado à saúde mental, como é o caso do Juliano Moreira. E essa inserção, essa inclusão de mais uma biblioteca só vem nos fortalecer e fazer então com que mais conhecimento seja disseminado a partir das doações que todos nós recebemos, todos nós que fazemos parte da rede. Então é isso, eu deixo meu agradecimento a todos que estão nos assistindo e gostaria de destacar, eu acho que o professor Rodolfo representou muito bem os professores e professoras, que eu acho que podem ser um pouco mais sensíveis para o uso da biblioteca virtual. A gente tem dito sempre nos nossos eventos a potencialidade da biblioteca virtual, e aqueles e aquelas que estão nos assistindo hoje e ouvindo as falas de quem realmente usa, que é o caso do professor Rodolfo e o caso do aluno Rodrigo, eu acho que só vem enfatizar o que a gente já vem falando nas faculdades. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Sara. Bem, em meu nome, como secretária executiva da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, em nome da Roberta Aze, que é a pessoa que representa esta união na coordenação da BVS, em nome da professora Graça Gonçalves, que é a representante das entidades brasileiras filiadas ao LAPSE, no Conselho Executivo
da ULAPSE. Eu agradeço esse espaço que nos foi aberto, a possibilidade de estarmos aqui comemorando juntos, né, o aniversário da BVS, de podermos utilizar esse espaço de divulgação para falar também da ULAPSE, que de certa forma é isso também que se faz aqui, dizer da importância que a BVS tem para nós, já disse no início, é estratégica, ajuda na produção, na circulação do conhecimento sobre a América Latina, pela América Latina, para a América Latina, né? Então, agradecer e esperançar, né? Sempre Paulo Freire dizia, o verbo que corresponde à esperança não é esperar, é esperançar, né? Esperançar que a biblioteca só se desenvolva daqui para frente, cada vez mais abrangendo a América Latina e podendo realmente cumprir esse papel importante de desenvolvimento da psicologia nesse continente. Obrigado a todos que me acompanharam. E obrigado a todos que estiveram aí nos perguntando coisas, nos estimulando. Obrigada, Maria Imaculada, agradeço a coordenação em meu nome. Muito obrigada. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Ana. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Sara. Obrigado, Conselho Federal, por nos receber nesse ambiente tão bonito, tão bom, por nos tratar tão bem e por ser nosso parceiro. Sem o Conselho Federal, a gente não teria chegado aonde chegamos. Não teríamos chegado também sem a participação do Fórum Nacional das Entidades da Psicologia Brasileira, o FEMPB. Então, nosso agradecimento ao FEMPB. Além disso, nossos agradecimentos ao LAPSE. A ULAPSE tem sido parceira muito forte. Aliás, é a ULAPSE que abre as portas para a Biblioteca Virtual na América Latina. Obrigado ao CRP3, que permitiu que a Sara estivesse aqui conosco, e pelo trabalho que o CRP tem feito em prol, não da Biblioteca Virtual, mas em prol da psicologia brasileira. Obrigada à USP, né, que fez com que o Rodrigo estivesse aqui, com que eu estivesse aqui. A Universidade de São Francisco, que permitiu com que o Rodolfo viesse. A Roberta pediu para eu dar alguns recados, eu vou dar. Roberta, veja como eu sou obediente. A Roberta pediu para eu dizer que sugestões para quem está assistindo, que encaminhe sugestões, não só de temas para incorporação na Biblioteca Virtual, mas de outras coisas que vocês gostariam de ter na Biblioteca Virtual. A Biblioteca Virtual é um trabalho conjunto, é uma rede de pessoas, não é uma rede de computador. Então, nós dependemos do trabalho integrado e da sugestão de pessoas. A semana que vem, né, a Roberta também pediu para lembrar isso, nós teremos o Encontro Nacional da ABEP, que vai acontecer em Goiânia. Nesse encontro, nós vamos lançar um livro chamado 10 anos... Não vai? Vai? Aí eu estou com medo que a Priscila diga, não ficou pronto o livro. O livro chamado 10 anos da Biblioteca Virtual de Psicologia. O livro, ele conta a história da Biblioteca Virtual, desde que começou com o primeiro projeto do Conselho Federal, convocando para que a psicologia brasileira tivesse uma base de dados reunindo esse conhecimento. Então, desde lá de 1997. Tem um texto, tem depoimentos nesse livro. Tem depoimento da Ana Bock, do Abel Packer, diretor da Bireme. Tem depoimento do Marcos Ferreira, que é o pai da Biblioteca Virtual de Psicologia, aquela pessoa que começou toda essa história de biblioteca virtual. Tem um depoimento meu. E tem um depoimento da professora Silvia Coller, que diz assim, a BVS Psi é a melhor coisa que a psicologia brasileira fez nos últimos 100 anos, né? Então, esse livro vai ser lançado a semana que vem, no evento da ABEP, lá em Goiânia. Quero agradecer a coordenação técnica científica, na pessoa da Roberta Aze, que mandou aqui o e-mail, a Ana Paula Noronha, que está dando aula, o Fabiano Rueda também. E agradecer pessoalmente a cada psicólogo, a cada psicóloga, a cada professor de psicologia, a cada estudante, a cada pessoa que trabalha com a psicologia. Agradecer porque, quando usa a biblioteca virtual, já está contribuindo. Nós queremos trabalhar para que a psicologia brasileira cresça, baseada em conhecimento científico de qualidade. Então, a promoção da biblioteca virtual é uma das coisas mais importantes para ser feita. Agradecer à Rede de Bibliotecas de Psicologia, a REBAP. Sem o trabalho desse valente grupo, a gente não faria nada, não teria chegado aonde nós chegamos, né? E o Dia Nacional, então, vai encerrando a palestra integrada como um sucesso.
É a primeira vez que nós temos uma atividade dessa natureza e eu confesso que estou emocionada com isso, né? Eu venho trabalhando por esse projeto e eu sou apaixonada por esse projeto. Eu trabalho com muito amor por tudo isso, porque eu acredito que com esse trabalho nós vamos fazer alguma diferença, sim, né? Nós vamos fazer alguma diferença, e não só em relação à visibilidade, mas em relação à qualidade da psicologia que se produz nos países da América Latina. Então, o Dia Nacional vai encerrando, um agradecimento mais do que especial ao Conselho Federal. A Priscila está aqui mostrando a capa do livro, né? Então, talvez possa aparecer aí na câmera, né, o livro. Está aqui em preto e branco ainda, mas esse livro vai relatar essa história da construção desse projeto que começou no Brasil e agora se ampliou para a América Latina e que tem dado muitas alegrias para todos nós. Então, obrigado, bibliotecários, obrigado, psicólogos, obrigado, pessoas que têm na psicologia a razão do seu trabalho. O trabalho continua, vamos para casa trabalhar. Bom dia a todos.